meu nome é Mara Melnick e quero dar boas-vindas para todas vocês aqui no nosso canal. Estamos falando de coisas que são semeadas a nível espiritual na vida das crianças e que influenciam o lado emocional da vidinha delas, o lado social, porque através do testemunho delas, elas levam tudo isso que elas aprenderam, não só para a escola, para o seio familiar, mas durante toda a vida ela vai usufruir disso que foi semeado na sua vida quando ela era criança. Quero falar sobre a parte espiritual da vida das nossas crianças. E quando a gente vê essas polêmicas que estão acontecendo, essas notícias que têm surgido, que são um alerta para cada um de nós, nós precisamos lembrar que nós somos o quê? Pastores dessas crianças. E que nós cuidamos dessas ovelhinhas. A Bíblia fala que Jesus é um bom pastor. Assim como os pastores cuidavam das ovelhas, Jesus ele coloca na Bíblia que ele cuida de cada um de nós. E nós, educadores cristãos, nós também somos chamados para cuidar da vida dessas crianças, para pastoreá-las no caminho do Senhor Jesus. E pastorear, às vezes, é dizer, não vá por aqui, não assista isso. Não converse com estranhos na internet, não brinque com esse jogo, não minta para os seus pais, não veja coisas que te trazem medo, que você fica inseguro, que você não pode contar para ninguém. Essa é a nossa função como pastores de criança. Lembrando que nós estamos pastoreando o quê? O coração delas. O que diz respeito à emoção também entra nesse pastoreio. Porque nossas crianças precisam aprender a lidar com as emoções. E quando elas estão lidando bem com tudo isso, elas lidam melhor com a frustração, elas se abrem, contam para os seus pais e é mais fácil da gente ajudar. Elas, quando sofrem bullying, sabem que elas são únicas, são especiais, mas elas também aprendem que elas não devem fazer bullying porque é pecado. E tudo isso está ligado ao pastoreio que a gente faz com as crianças quando a gente está com elas lá na escola bíblica, no culto infantil, na célula, nas reuniões com as crianças. E eu gosto sempre de lembrar que família e igreja juntas fazem um excelente trabalho. Eu trouxe essa máscara aqui, ó, de uma ovelhinha e mostra ela o quê? Com os olhos fechados, como se estivesse dormindo. E para muitos assuntos nossas crianças estão assim. Elas não discernem o mal. Elas estão assim, ó, como se estivesse dormindo. Porque, já falei, a estutícia está ligada ao coração da criança. Ela está desenvolvendo muitas coisas na vida dela ainda, mas tem muita coisa que nós precisamos ajudá-las e dizer de maneira clara. Não faça isso porque vai acontecer aquilo. Falar e dizer para elas quais são as consequências quando elas erram. Eu estou falando do pecado. E muitas vezes nossas crianças têm pecado miseravelmente ao usar a internet, ao entrar nas redes sociais, ao brincar lá com os gamers. Elas têm feito coisas horríveis, terríveis, pecados. E nós precisamos sempre trazer para as nossas crianças a respeito da santidade. Santidade ao Senhor. E quando você está lá na internet, você precisa lembrar que você é separado e o que todo mundo faz não serve para você. E tudo isso a gente faz quando a gente trabalha o crescimento espiritual das nossas crianças. Quando a gente fala de crescimento, a gente trabalha que elas precisam ler a Bíblia, a palavra de Deus. E olha aqui que interessante, essa árvore aqui que eu tenho para trabalhar o crescimento espiritual das crianças. É uma árvore pixelada e isso é uma linguagem de gamers e atrai muito as crianças. Então a gente pode trazer essas novas linguagens para ensinar esses assuntos que são tão importantes. Então quando eu falo que ela precisa ler a
Bíblia, eu posso trazer a Bíblia, a palavra de Deus, como espada, né? Na espada Minecraft que elas gostam, e dizer para elas que elas precisam ler a Bíblia. A gente fala para elas também a respeito da oração. E a gente pode trazer cartazes como esses daqui, ó, para falar a respeito da oração. Que quando você está sem oração, tua bateria fica baixa. Mas quando você ora, você recarrega essa bateria. Olha que interessante essa figura aqui também, em que as crianças veem que sem oração o coração vai ficando uma energia baixa, vazio, mas quando você ora, você fica cheio do poder de Deus, da força de Deus. E nós podemos trazer a oração também através do celular, dizendo para elas que a oração é uma conversa com Deus. E na base de tudo isso está o quê? Está, ó, a obediência. Na base da árvore do crescimento espiritual, a gente coloca a obediência. E nós podemos sempre lembrar as crianças que tudo que elas precisam, elas vão encontrar em Jesus. Porque Jesus é a luz do mundo. Ele vai iluminar o caminho dela. Vai mostrar para ela aonde ela pode, não pode ir, o que ela deve e não deve fazer. Nós vamos ensinar para ela que Jesus é o pão da vida, que ela deve se alimentar da palavra de Deus, que vai trazer nutrição, que vai ajudá-la no seu dia a dia. E Jesus, ele traz esse alimento espiritual através da palavra de Deus. Que Jesus, ele é o fôlego da vida. É ele que nos dá esse fôlego. Nós nascemos porque ele quis, ele está conosco e é ele que nos dá essa força, a vida e a abundância que nós podemos ter em Deus. E nós também devemos lembrar das nossas crianças que Jesus é a água da vida, que quando a gente tem sede das coisas espirituais, parece que está faltando alguma coisa, é a Jesus que a gente vai. E essa água, ela nos ajuda a sobreviver nos momentos difíceis. E estamos vivendo momentos muito difíceis. E nós precisamos sempre insistir nessa pregação que diz que Jesus é tudo que as nossas crianças precisam. Que em Jesus elas têm tudo o que elas necessitam. E devemos orar por isso, para que isso seja uma verdade profunda no coração delas. Que elas falem e vivam isso pessoalmente. Gente, nosso trabalho como educadores cristãos é muito maior do que nós pensamos. E não se esqueça, nós somos pastores das crianças. Tchau!